A gente recebeu aqui semana passada o Wagner Mancini, falamos com ele muitas coisas bem legais sobre futebol, gestão, como ele, como treinador, identifica o papel do diretor de futebol. E a gente aqui também, várias vezes, eu e o Rodolfo, a gente já conversou e já discutiu com convidados que vieram aqui a falta do profissional diretor de futebol no mercado. Como esse profissional é escasso. Você acha que pior que não é. Não é? Vou te explicar por que não é. Porque hoje todo mundo é executivo de futebol. Então, mas só que não é profissional de futebol com conhecimento de causa. Então, onde eu insisto... O que faz o executivo de futebol? Porque muita gente acha que a função do cara é ficar contratando. Então. Outros acham que a função do cara é apaziguar o elenco e fazer os jogadores não se... Eu falo isso porque o diretor de futebol do meu time, o Palmeiras, tem sido massacrado e criticado, eu mesmo critico, sobre esse viés da habilidade de negociação, da agilidade de negociação. Você estava insatisfeito com ele há 3 anos? Nos últimos 3 anos? Não. Você concorda? Mas tinha críticas. Mas sempre vai ter. Sim. Futebol cabe crítica em todo lugar. Então vamos lá. Ele fez 3 anos excelentes. Teoricamente os resultados dizem isso. Sim. Contratou bem, um outro não, mas o time jogava. Agora o Palmeiras está numa crise de resultados excelentes. Ela não está numa crise de resultado de rebaixamento, de vergonha. E está no meio de numa reformulação. Isso. Então, vamos entender. Então, toda vez que acontece isso, o mais difícil é manter o auge. O auge é um negócio por quê? O cara perde a fome, o cara fica abordado aí por tudo que é lugar, badalado, perde um pouco a realidade. Por quê? Porque todo dia você tem que competir, treinar e melhorar. E quando você está sem fome, fala, hoje não, depois. Aí começa a entrar o depois, tá bom. E é tolerado porque os resultados são positivos. Então você tolera tudo isso e não percebe que está saindo pela beirada. Aí o outro vizinho começa a crescer porque ele está com fome, ele precisa, ele está sendo cobrado. A falta de cobrança gera a perda de resultado. E quando você tem muito resultado bom, você não vai ficar cobrando. Tem treinador que consegue fazer isso. O Abel é um que faz isso. Mas chega uma hora que o discurso também fica vazio. Porque a mesma pessoa cobrando a mesma coisa. Vamos lá, o Guardiola agora está passando uma crise de resultados no Manchester City que não é comum. Mas porque todo clube passa por isso. Então não é o diretor que é ruim, é o momento do clube que vai perdendo jogador, vai ficando menos forte, a concorrência vem para tirar o jogador do Palmeiras, agora vem o Cruzeiro com o dinheiro do cara lá, vem o Flamengo com poder, o Corinthians, que não sei de onde tira, mas também tem contratado, São Paulo tenta, o Inter e Grêmio. Então fica um mercado mais aquecido e o seu diretor, que no caso palmeirense, ele fica ali, deve ter uma presidente que fala, não, devagar, não posso, tal. E aí começa a perder qualidade o time. Então acho que não é culpa dele, é um processo que vai perdendo força, o discurso do treinador vai perdendo força para os mesmos ouvidos. É isso. Esse é o problema, é os mesmos ouvidos. Aqueles ouvidos querem ouvir coisas novas, diferentes, de outra forma de transmitir. Então, eu admiro demais o Abel, mas acho que o tempo dele está se esgotando, porque os ouvidos são os mesmos. Então, você tem que reformular o time inteiro para o professor dar uma aula nova que é a mesma, mas para outros alunos. E aí, quanto custa isso? Então, esse é o grande desafio. Agora, voltando ao que faz um executivo, depende do tipo de pessoa. Você pegar um cara que é analista de mercado, ele só pensa em mercado. Só pensa em contratação, só pensa em ver vídeo de jogador, ver informação, ir lá na estatística e confirmar nos sites que mostram números. E aí ele confunde informação com conhecimento. Eu falo muito isso. O que tem de gente que tem informação sem conhecimento são os novos executivos de futebol. Eu concordo em gênero, número e grau. Entendeu? Porque assistir futebol, entender de futebol,
é muito além do que o programa de scout e os números frios te trazem. Exige vivência, né? Lógico, exige você fazer disso algo de muitos anos, cara. Então, aí chega, o cara vem pra mim e fala, ó, esse aqui tal, pra direita, pra esquerda, sobe e tal. Conversou com ele? Não. Conhece a família dele? Não. Sabe de onde ele veio? Não. Ele tem um cognitivo bom? Não sei. Você só está falando números. As informações. Então, é uma distância enorme. Esquecem do lado humano. Lado humano. Ah, mas você é muito humanista. Sou mesmo. Mas se o cara tiver números e for a pessoa que eu quero... Outro dia um cara me ligou. Esse jogador, como é que é? Serve para mim? Falei, olha, o jogador é assim, 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 assim. É boa pessoa, forma grupo, tem qualidade, tal, tal, tal. E o futebol? Futebol mediano. Para a Série C, tem dificuldade no passe, mas para defender é bom, para isso é bom, para aquilo é bom. Não vai evoluir para uma Série B, ele é bom para a Série C. Pode ser o melhor da Série C, para a B não vai. Dificilmente vai jogar num time que queira subir, porque o potencial dele é menor. Agora, os valores agregados dele são muito bons. Aí, se o treinador souber tirar mais coisa dele, ele é bom. Olha que diferença. Se o treinador souber tirar mais coisas dele, ele é bom. Se o treinador não o notar e não ajudá-lo, ele vai passar a ser um jogador comum demais. O Abel fez com o Rony. Exato, exatamente. Por isso que alguns jogadores são transformados por treinadores. O Cilinho fazia isso. O Cilinho transformou o Miller. O Miller já era um gênio, mas ele não sabia. O Miller ninguém sabia que era um gênio. A gente achava que era um menino que corria. Tinha habilidade e velocidade. Miller era um espetáculo. Com o tempo, aliás, falei com ele hoje. Aí com o tempo, você foi vendo que além do dom, da velocidade e do toque, ele tinha também técnica apurada com os dois pés. Inteligente. Tirou um 10 Inteligente, depois, né? Absoluto, absoluto. Talvez um dos maiores jogadores que eu vi jogar. Então, você vê que o Miller foi vaiado quando estreou no São Paulo, segunda, terceira oportunidade, o Morumbi inteiro vaiando o Miller quando foi substituído. Ele era meio, o físico ainda não desenvolvido, meio gordinho, assim, a cintura meio não tinha físico já de um atleta, né? E os caras vaiaram o Miller. Agora, o que vai fazer? Esse é o cara que vê o futebol. Eu recebo muito no Instagram, quando estava inclusive no Figueirense. Pô, você viu o cara que vai dos clubes lá, dos regionais de lá, né? Do Barra, do Santa Catarina, do Caravaggio, acabou com o jogo. O cara falou por um jogo que ele viu, um cara que jogou bem uma partida contra um adversário normal. Então o torcedor vê aquele evento, naquele momento, e decidiu que esse cara é bom. E vai ser bom para nós. Pode até ser, mas não dá para ser por esse diagnóstico. Sabe quando você vê, o cara está assim, mas vamos pedir mais exame. Sou médico, como é que eu analiso? O cara está doente? Não sei, tem alguma coisa, mas precisa pedir mais exame. O cara quer que eu faça tudo por um exame. Não é possível, entendeu? Então esse é o jeito do futebol. O futebol está muito tabulado, metrificado. E por isso o futebol está ruim, porque não tem mais o 10, não tem mais o cara que pensa o jogo, porque não dá tempo, o cara que não quer que ele pense o jogo, quer que ele toque rápido a bola. Aí você pega... Estava vendo agora recentemente, né? Jogadores que não são brilhantes, assim, em termos de... Se jogar num time grande, talvez não se sustente ou o treinador não sustente. Então, vamos lá, o Elvis da Ponte Preta, desse tamanho, resolve todos os jogos. Fortinho, baixinho, gordinho. O menino do Juventude, que jogou comigo no São Paulo, não teve personalidade, talvez, para suportar aquilo. Fez 2 gols de falta agora, um no Grêmio. Como é que chama? Eu sei o nome dele, peraí, Acabou de fazer um golaço de falta. Já vejo aqui. Magrinho, tatuado. Então, quer dizer, você pega esses jogadores, eu falo muito isso, eu estava conversando agora com o filho de um amigo meu que também trabalha com futebol. Hoje, se você tiver um cara que tem bola parada muito boa, você já ganha 30% dos jogos. 30% dos jogos você vai ganhar com a bola parada. Mas o Caixinha mandou embora o Otero. O Otero. Que era o cara que decidiu vários jogos da Série B pro Santos. Aí precisa Palmeiras ver... tinha Scarpa, monstro. O Otero, eu adoro assim, o que eu vi do Otero. Agora, precisa ver o dia a dia. Aí entra nessa questão pessoal. Questão humana, né? Que aí o Giancarlo, você fala? Giancarlo. Bob, que esse cara bate na bola, é brincadeira. Né? No Náutico ele jogou assim, no Juventude tá jogando assim.
E o São Paulo não teve oportunidade, poderia ter ido melhor, há pouco tempo e tal. Então você vai ver os gols que esse cara faz. Então vamos lá, eu falo uma frase que guarde isso. A bola parada iguala os desiguais. Tá? Então tá lá, Manchester City jogando contra o Bruges da Bélgica, sei lá, 0-0. O cara não conseguiu, escanteio pro Bruges. Vai o cara lá, um grandão belga daquele lá, gol. 1-0. Então a bola parada desequilibra a igualdade. Ela deixa de ser igual, né? Então, aliás, ela iguala os desiguais. Então, quem tem bola parada hoje desse futebol burocrático, que as linhas vão lá para trás, forma 2 linhas de 4, 5-4-1. Pô, aí o cara fica com a bola, tá aqui, lá, lá. Aí sai um pouquinho para dar um bote, o cara fica com medo, toca pro goleiro. O goleiro dá um chutão. Você não tem mais articulação rápida. Cara, você vê o jogo no Brasil, a gente tava fazendo um programa ao vivo segunda, mas eu tava vendo o jogo do São Paulo também, contra a Inter de Limeira. Chuveiro na área. Então, você vê o jogo do Palmeiras, chuveiro na área. Você vê o clássico Botafogo e Flamengo, chuveiro na área. Por quê? Santos e Corinthians ontem Por também. quê? Porque nós matamos o meia, nós matamos os jogadores que têm habilidade para jogar ali o 8 e o 10. Ficou tudo alinhado, então é tudo linha. O terço do campo, segundo terço, terceiro terço, a linha faz aqui o 4-4-1. Né? Tem 30 metros, né? Então os caras se afunilam lá, os jogadores medianos se afunilam lá, fazem uma linha de retaguarda, o cara fica tocando. Acabaram de. O sujeito que toma conta do jogo, um Gerson. Estava assistindo o jogo do Flamengo com a minha esposa, eu falei, a única chance é o Gerson fazer uma coisa diferente. Aí não lembro que foi um jogão. Deram a bola, tocou, ele entrou por trás da zaga e fez o gol. Mas assim, falei, o cara que cria alguma coisa em cima da mediocridade que tá o futebol. O rapaz do Corinthians muito bom também, Garro. Então, você vê que o futebol tem salvação. Qual a salvação? Esses caras diferentes, né? O Depay, o Garro, o Lucas. Esses caras fazem coisas diferentes. Senão nós vamos ficar com a burocracia dos atuais treinadores e super enaltecidos. Não, porque meu sistema é esse, meu sistema é aquele. Cara, acha o jogador que faz a diferença, que põe uma bola dentro do gol, você imagina Marcelinho Carioca, Alex, o próprio Rogério Ceni ganhou quantas partidas do São Paulo com gols de falta? Mas vamos dizer, assistências desse cara, Scarpa. A gente precisa de jogador que faça isso. A seleção precisa de jogador que faça isso, não que fique tum. Parece jogo de tênis que ninguém faz um winner, ninguém quer arriscar uma raquetada. Fica ali. Então o futebol tá chato. E aí os executivos do futebol olhando quem corre mais, quem corre menos. Não é isso, cara. Quem pensa melhor, quem joga melhor, dá liberdade pro cara jogar. Mas não, é tudo burocrático, esquematizado nas linhas. As tais das linhas arrebentaram o futebol.